que é ABC2, né? ABC2. Fala um pouquinho sobre a ABC2 para quem não conhece. Então, Deodato, a ABC2, né, essa sigla aí é Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E aí, Cristãos na Ciência ficou C ao quadrado, e aí a gente fala ABC2, né, que é o jeito carinhoso de chamar a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Essa associação ela teve início lá em 2015, mais ou menos. Ela foi fundada oficialmente, formalmente, em 2016, mas desde 2015 nós estamos atuando como uma iniciativa no Brasil, inédita, para promover o diálogo entre fé e ciência, né? Algo que a gente, e provavelmente muitas pessoas que são do campo acadêmico, são da área das ciências naturais, ciências exatas, enfim, né? Muitas vezes procurava alguma coisa que fomentasse esse diálogo entre fé e ciência, que trouxesse materiais, trouxesse respostas, ou trouxesse uma interação, né, entre esses dois campos do conhecimento que nos ajudasse a caminhar, né? Muitos cristãos, eu acho que tinham esse sonho, sentiu essa lacuna no Brasil, e em 2015 a gente teve a ABC2 que veio suprir, né, e preencher essa lacuna de um ambiente que nós buscamos cultivar, onde nós podemos receber pessoas com posições diferentes, com visões divergentes sobre vários temas, nas áreas das ciências biológicas, das ciências exatas, da cosmologia, da teologia, da filosofia, enfim, né, de várias áreas, para debater aí esses temas tão instigantes sobre fé e ciência. Então, a ABC2 tem trabalhado desde 2015, já são 8 anos, e nós temos várias iniciativas, né, desde cursos que nós oferecemos, até muitos materiais que nós temos publicado na forma de livros, nós temos séries de livros já publicados, e temos também muitos textos, muitos artigos, muito material no nosso site. Nosso site, para quem quer conhecer, é www.cristãosnaciencia.org.br. Tiago, repete, por gentileza. cristãosnaciencia.org.br, e também @cristãos na ciência, lá o nosso Instagram, temos canal no YouTube também. Então, vocês podem conhecer, né, quem está nos assistindo aí e tem interesse por esse tema, pode conhecer a Associação de Cristãos na Ciência. Quem é cristão, quem não é cristão também, mas tem interesse por esse diálogo entre fé e ciência, nós temos muita coisa aí já publicada, muitas coisas já disponibilizada, e temos grupos de estudo sobre esse tema espalhados por todo o Brasil. Tá? Então, a gente tem grupos locais, temos grupos temáticos. Como participar dos grupos também você encontra lá no nosso site, né, exatamente como fazer para participar, quero participar, como fazer parte da ABC2, ok? Então, essa é a ABC2, né, uma associação que nós temos aí trabalhado, temos engatinhado no Brasil nesse tema aí sobre fé e ciência, que é um tema muito rico, e a gente está aqui à disposição para poder conversar sobre isso. Ok. Tiago, então, como é que a gente pode entender essa relação entre a fé e a ciência? Não são excludentes? Então, né, eu acho que uma primeira visão que vem na cabeça de muitas pessoas é que parece que elas são excludentes, né? Para muitas pessoas elas são excludentes, ou em muitos contextos elas são excludentes, né? Parece que ciência e religião não se misturam, ou não deveriam se misturar, né? Tem gente que rejeita essa possibilidade de mistura aí porque daria errado, né? E essa é uma forma de interação que é possível, né? É possível que muitas pessoas vejam ciência e religião como duas entidades que estão em conflito uma com a outra, né? Essa visão de conflito ela é muito comum e talvez seja a visão mais disseminada na sociedade, né? Principalmente na sociedade contemporânea. Mas nem sempre foi assim e não precisa ser assim. Acho que vale a pena a gente conversar bastante sobre isso, né? Como eu disse, nós estamos engatinhando no Brasil sobre esse tema, né? Essa temática aí de diálogo entre fé e ciência. Mas esse é um tema que já é muito trabalhado, principalmente em países de língua inglesa, na Inglaterra principalmente, mas nos Estados Unidos também. Nós temos já muitos debates, já há muitas décadas. E isso tem se tornado, inclusive, né, material acadêmico, trabalhos acadêmicos, existem cadeiras nas grandes universidades sobre essa temática, né, existem professores de ciência e religião, né, do campo de ciência e fé, por exemplo, né, na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge e várias outras, nós temos esse material essa matéria, né, essa cadeira, essa disciplina, sendo desenvolvida já há muitas décadas, desde a década de 30, 40, 50,
a gente tem pessoas se dedicando a esse tema, né? É uma interface aí entre a ciência e a teologia. E um desses caras, né, que ajudaram a criar esse campo acadêmico, é o Ian Barbour. O Ian Barbour, ele é um físico e também teólogo. Ele tem doutorado nessas duas áreas e ele buscou estudar essa relação. Como que se relacionam a fé e a ciência? Como que é possível? Quais as possibilidades de relacionamento? E ele identificou 4 tipos básicos de relacionamento entre fé e ciência, né? O primeiro tipo, mais conhecido e que eu já falei aqui, né, é o conflito. O conflito é essa abordagem que gera uma guerra, né? Gera um embate frontal constante entre fé e ciência. E esse embate está aí ferrenho, né? Acontecendo o tempo todo, principalmente na mídia. A mídia alimenta muito isso, né? A mídia e as revistas, os jornais, os canais no YouTube, né? Os debates que às vezes a gente vê, né? nos podcasts por aí, eles alimentam bastante essa visão do conflito, porque ela gera views, né? Ela gera engajamento, ela gera interesse das pessoas, né? Porque parece que tem uma guerra acontecendo, eu vou assumir um lado e eu vou defender esse lado com todas as forças que eu tenho. Então essa visão ela é muito comum. E essa visão ela é comum, curiosamente, ela é comum a partir de 2 lados. Ela é comum a partir de um setor da sociedade que é um setor mais ateísta, talvez, digamos, um ateísta mais militante, né? Então, muitos ateus militantes ou neo-ateus, né? A gente tem essa categoria aí que é o neo-ateísmo. Essa categoria, ela enfatiza muito o conflito. Ela afirma com frequência de que ciência e religião não podem se misturar, ciência e religião não podem conversar entre si, e principalmente afirmam que a ciência superou a religião tem que ser deixada de lado. Então, é um conflito alimentado por esse setor, né, de intelectuais e filósofos e pessoas do mundo ateísta. Mas, curiosamente, esse conflito também é alimentado pelo lado da igreja, né, pelo lado de um setor da igreja cristã, às vezes da igreja evangélica mais especificamente, que alimenta também um conflito. E aí o conflito é o oposto, né? A ciência ela é vista muitas vezes como um ambiente hostil à fé, e por isso eu preciso combater esse ambiente. Por isso eu preciso enfrentar esse ambiente e vencer esse ambiente, vencer essa proposta científica de entender o mundo, né? E mostrar que a ciência ela é inferior e a teologia e a leitura bíblica é onde eu tenho resposta para todas as coisas, e a ciência ela é relegada a segundo plano, ou muitas vezes ela é combatida mesmo, né? E isso gera gera alguns problemas, a gente pode falar sobre eles depois. Mas essa visão do conflito ela é muito comum, muito comum. Mas ela não é a única visão possível, né? A gente tem outras visões que podem existir e que podem fazer parte aí dessas interações possíveis. E aí, quando ele identificou, lembra que eu falei que ele identificou 4 tipos de relações? O conflito é uma delas. Mas existe uma outra visão, que é a visão que nós entendemos como a visão da independência, né? E muitas pessoas, às vezes na academia, às vezes na igreja também, usam essa visão. Opa, a ciência e a religião, elas podem caminhar independentemente, elas não se tocam, mas elas não se interferem, e tá tudo bem, né? Cada um no seu quadrado, cada um existe ali fazendo o seu trabalho, a religião tem o seu perfil, a ciência tem o seu perfil, e ninguém interfere, elas não interferem uma na outra, porque se interferir pode dar problema, né? Então a gente caminha sem que haja contato, né? E aí gera uma visão, muitas vezes, daquela questão que, por exemplo, né, o cientista cristão, ele produz a ciência dele, ele trabalha na academia, ele faz ele entende as questões científicas enquanto ele está na universidade, enquanto ele está no seu laboratório, mas ele não leva a fé para ali. É como se ele se despisse da sua fé enquanto ele está trabalhando com a ciência. E quando ele vai para a igreja, no domingo, por exemplo, né, ele se despe da ciência, ele deixa a ciência de lado e ele vai para a igreja, e lá ele tem a fé dele, né? E a fé se torna algo também mais de foro íntimo. Às vezes a fé ela precisa sair do debate público,
ela precisa ficar como algo privado, né? Porque não coloca isso na sociedade. Então, muitas vezes a fé é relegada a esses ambientes sagrados, e no domingo eu vou lá na igreja, faço meus ritos, e tá tudo bem. E na segunda-feira eu volto, boto meu jaleco de cientista, e aí fica uma vida meio esquizofrênica, talvez, né? Mas essa visão também é muito comum, né? Uma visão de independência. Esse é o segundo modelo, né? O Esse é o primeiro é o segundo conflito, modelo. esse é o segundo, tá. Esse é o segundo, que é a independência, né? Então a independência, ela é uma proposta que muita gente acaba encontrando para não entrar em conflito, né? Mas ela acaba deixando essas duas coisas muito distantes uma da outra. E um outro modelo seria uma tentativa de solucionar isso. Falar, como assim, né? Será que a gente consegue, para evitar o conflito, a gente precisa deixar essas duas coisas estanques, sem que elas se comuniquem? E a terceira proposta, né, a terceira abordagem, é justamente uma abordagem de diálogo, que é o que nós fazemos na Associação de Cristãos da Ciência, né? É uma abordagem que a gente entende que há elementos muito importantes e convergentes na ciência e na religião. Elas podem conversar de alguma forma, elas podem interagir. Uma pode enriquecer a outra, né? A abordagem científica, ela pode ser beneficiada por conhecimentos metafísicos, por exemplo, né, que são de fora da ciência. Ela pode ser enriquecida. E a análise da teologia, a análise religiosa, ela pode ser enriquecida também por conhecimentos científicos, né, que explicam algumas coisas que ajudam para que a ciência ela se torne, para que a religião se torne mais objetiva, se torne mais bem compreendida nesse quesito, né, às vezes cognitivo, nos quesitos, o que são as questões espirituais, né? O Papa João Paulo II, por exemplo, ele escreveu uma encíclica muito importante, não sei se foi nos anos 90, acredito que foi nos anos 90, ele escreveu uma encíclica falando sobre isso, né, que a ciência ela pode libertar a religião das superstições, né? Às vezes nós trazemos para a religião muita superstição, muita coisa que não é da religião. E a ciência pode nos libertar disso. Falar, não, isso aqui não funciona, isso é mera superstição. Olha, a ciência está mostrando que fazer isso não vai adiantar, né? A ciência ela pode, inclusive, purificar a religião dessas questões mais supersticiosas que nós colocamos ali como apetrechos religiosos, né? E a ciência pode se beneficiar também desse papel, desse diálogo. Então, esse diálogo ele é muito saudável, ele pode ser muito saudável. Essa é uma proposta que nós temos desenvolvido, né? Tiago, para eu não me perder. Primeiro, modelo do conflito. Segundo, como você chamou o segundo? Independência. A independência, cada um na sua, para evitar o conflito. E o terceiro é a posição da ABC2, do diálogo. E o quarto? O quarto e último seria uma visão mais de síntese, de fusão, né? de integração. É quase como se elas se sobrepusessem, né? Isso acontece também, né? Talvez seja mais difícil de perceber, mas isso acontece em muitas ocasiões. Ela pode ser positiva, né? Essa integração, ou alguns níveis de fusão aí entre religião e ciência, entre teologia e ciência, podem acontecer e ter bons resultados. Mas nós vemos, às vezes, muitas fusões que acontecem de forma muito irresponsável, talvez, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante, e eu vejo vender muitos livros, e eu tenho dificuldades com isso, por exemplo, né? Eu sei que tem gente que às vezes gosta e vai nesse lado. Às vezes a gente vê jejum quântico, ou oração quântica, ou algum produto que você faz aquilo com fins religiosos, mas é um produto científico. Como assim, né? É uma tentativa de misturar, né? Misturar conceitos científicos com atitudes religiosas que, às vezes, realmente não tem como, né? Às vezes é uma forçação de barra. E como eu dei o exemplo aqui, né, de uma oração quântica. Uma oração quântica é uma coisa assim, meio quase uma aberração, né? Como assim? Você está aplicando ideias de física quântica para um quesito religioso, de você se comunicar com o sagrado. Tiago, eu já conversei com alguns pesquisadores ligados à física quântica, que eles, indiretamente, sem falar em religiosidade, eles criticam essa quarta posição. Eles chamam de uma apropriação indevida da física quântica.
Exatamente. Eu acho que no campo da ciência, eu imagino que a física quântica é a que mais sofre de apropriações indevidas. Eu acho que é principalmente porque as pessoas não entendem muito, né? E Ou também na é a verdade, bola da vez, né? A física é a bola quântica. da vez. As pessoas não entendem o que aquilo está querendo dizer. Se você não tem um doutorado em física, né? Que às vezes o próprio cara que tem um bacharel em física, ele já não entende muito bem, né? Se o cara ele precisa ter, às vezes, um doutorado em quântica para poder entender certos conceitos. Mas aí, às vezes, surgem uns picaretas, assim, que vendem um curso e tal, e aí você, puxa. Aí quando você vai ler, né? Geralmente você lê alguns textos que aquele texto diz e não diz nada, né? Porque ele está misturando ali conceitos. Então, são tipos de integração ou de fusão entre ciência e religião que são temerários, assim. Eles exigem que a gente olhe, dê uma distância e fale, opa, pera lá, né? Será que essa fusão aqui entre ciência e religião foi bem feita? Ô, Será que poderia Tiago, ser feito assim? eu não vou perder a oportunidade de te perguntar se você já recebeu fogo amigo. Alguém dentro da academia, cristão, que resvalou por esse quarto modelo. Já aconteceu? Ah, amigo não, mas eu, Não, fogo eu amigo conheço que eu muitos falo, caras, né? fogo amigo porque em vez de defender o terceiro modelo, acaba defendendo o quarto. Porque você sabe, o ser humano. Sim, a gente tem muito. Mas olha, eu não digo que todos os modelos, ou todas as possibilidades de fusão são ruins. Eu acho que existem algumas possibilidades aí. Por exemplo, existe um campo da teologia que é chamado de teologia natural. É uma ideia de tentar olhar para a ciência, para os achados da ciência, né, para as descobertas científicas, e, ao mesmo tempo, tentar reconhecer ali convergências e ideias que tenham a ver, por exemplo, com os ensinamentos teológicos sobre a criação, sobre um Deus criador, sobre a estrutura do universo, e reconhecer que é possível, né, você reconhecer a existência de Deus, argumentos filosóficos a favor da existência de Deus, né, ou a favor da existência de uma criação a partir de elementos da natureza. Esse grupo encontra o evolucionismo em Gênesis? É possível também, é possível, é possível. Então é isso que é interessante, né? A gente não tem elementos estanques ou elementos muito preto no branco, mas a gente tem muitas zonas possíveis de interação. Algumas interações são difíceis, algumas são apropriações indevidas, mas algumas podem ser saudáveis, elas podem ser ricas em contribuição, né? Então é o tipo de coisa que exige uma caminhada longa, né? Assim, de tentar entender o que está em jogo para que a gente consiga lidar com muitos temas que às vezes surgem. Tá certo.